Você ora pelo seu filho? Você sabe orar pelos seus filhos? Com que frequência você tem se colocado aí na presença de Deus para interceder pelos seus filhos? Você tem levado seus filhos ao altar do Senhor? Tem reivindicado aí as promessas de Deus sobre a vida dele? Olá, aqui é a Nina Magalhães, eu sou cristã, sou casada, mãe de duas meninas lindas e sou uma estudiosa aí do comportamento e desenvolvimento infantil, das relações familiares. E hoje eu posso dizer que a minha missão, meu propósito de vida é apoiar você que é pai e mãe cristão a educar os seus filhos biblicamente. E tudo isso com muita conexão, com muito respeito e empatia. Sim, eu não quero que você crie o seu filho para ser bom apesar da infância que ele teve, mas para que ele seja uma pessoa extraordinária, incrível, por causa da infância que ele teve. Por causa da educação intencional e respeitosa que você vai oferecer para ele aí diariamente. Eu quero te apoiar nisso. E para que isso aconteça, gente, nós precisamos estudar, aprender. Sim, pais e mães sábios são pais e mães aprendizes, que se dispõem a aprender todos os dias para oferecer o melhor aos seus filhos. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a oração. Você ora pelo seu filho? Você sabe orar pelos seus filhos? Com que frequência você tem se colocado aí na presença de Deus para interceder pelos seus filhos? Você tem levado seus filhos ao altar do Senhor? Tem reivindicado aí as promessas de Deus sobre a vida dele? Conta para mim aqui embaixo nos comentários. Porque hoje eu vou compartilhar com você justamente algumas chaves e princípios importantes, fundamentais, para você se tornar um intercessor, uma intercessora pela vida daquele que é o bem mais precioso que Deus lhe confiou. Mas antes, deixe o seu like aqui no vídeo. Se ainda você não se inscreveu no canal aqui no YouTube, faça isso agora mesmo. Ativa as notificações. Toda semana tem vídeo novo sendo produzido com muito carinho aqui, com conteúdos abençoadores para você e sua família. E se você achar também que esse conteúdo pode ser útil para alguém, para uma outra pessoa que você conheça, para um outro pai, uma outra mãe, não deixe de compartilhar, de divulgar aí na sua igreja, na sua comunidade. Enfim, eu conto com você para levar essa mensagem a muitas famílias. Bom, e antes da gente falar sobre como orar pelo seu filho, é importante entender alguns aspectos importantes sobre oração. E eu vou compartilhar aqui 3 pontos chaves com vocês. E a primeira chave em relação à oração é: seja amigo de Deus. Sim, nós precisamos nos aproximar de Deus como um amigo. Só assim nós vamos ter a liberdade, a ousadia necessária para uma oração genuína e eficaz. Pare e pensa comigo. Quando você não tem intimidade com alguém, será que você fica à vontade para pedir alguma coisa para essa pessoa? Não, né? Normalmente a gente fica desconfortável, a gente fica relutante em pedir algo para quem a gente não conhece. Nós só pedimos algo com tranquilidade para quem a gente tem intimidade, para quem a gente conhece, para os nossos amigos. E é assim que nós precisamos nos relacionar com Deus, como amigos íntimos. Se você tem um relacionamento formal e distante com Ele, você não vai conseguir ter orações aí renovadas, animadas, íntimas, ousadas. E precisamos lembrar que para sermos amigos de Deus, isso pode levar tempo. Assim como leva tempo para a gente desenvolver uma amizade aí com outras pessoas, uma amizade, qualquer amizade, precisa ser cultivada para florescer. E aí que eu te pergunto, você pai, você mãe, você tem investido tempo no seu relacionamento pessoal com Deus? Esse é o primeiro passo para você que deseja ser um intercessor aí na vida dos seus filhos. Lá na Bíblia, em Hebreus 4, versículo 16, está escrito para a gente se aproximar do trono da graça com toda a confiança, para a gente poder receber misericórdia e encontrarmos graça, que vai nos ajudar aí no momento da necessidade. Então a gente precisa ter essa liberdade para a gente se aproximar de Deus com confiança e orar com confiança também. Nós só vamos conquistar ousadia, confiança nas nossas orações quando nós formos amigos de Deus. Além disso, a sua amizade com Deus pode beneficiar os seus filhos diretamente. Às vezes ele vai chegar até você com um pedido, Quantas vezes isso não acontece que você não pode atender? Quantas vezes eu não posso atender um problema que minhas filhas vivem? Eu não posso ajudá-las. Talvez eles tragam necessidades que vocês não vão conseguir suprir. Mas se você é um pai, uma mãe íntimo de Deus,
Você pode dizer a ele com confiança: filho, eu não tenho o que você precisa, eu não tenho a solução, mas eu conheço alguém que tem. Eu vou pedir a ele, ele é o meu amigo, ele é o seu amigo. Eu vou interceder diante de Deus por você. Olha que poderoso isso, né? Lembre-se então que a sua amizade com Deus, além de beneficiar primeiro a você mesmo, ela pode fazer uma diferença enorme na vida do seu filho também. Né? E uma outra coisa é que a profundidade e a força da sua vida de oração, ela vai ser diretamente proporcional à profundidade e à força do seu relacionamento com Deus. Ao contrário do que muitas pessoas pensam por aí, nós não aprendemos a orar nos tornando cristãos ou frequentando uma igreja. Nós aprendemos a orar na medida que a gente se relaciona com Deus, na medida que a gente cultiva uma amizade íntima e verdadeira com Ele. Então lembre-se, você só vai aprender a orar sendo amigo de Deus. A segunda chave que eu quero compartilhar com você sobre oração é a simplicidade. Sim, orar é simples, tão simples que qualquer criança, por menor que seja, é capaz de orar. Mas ao mesmo tempo eu sei que é o local mais alto ao qual nós podemos ascender. Mas embora a oração seja algo elevado e santo, e por meio dela nós temos esse acesso ao coração de Deus, a oração também é algo simples. Eu tenho certeza que ela não foi feita para ser algo complexo, complicado. Eu creio muito que Deus deseja, desde o princípio, que a oração seja mais do que um grande evento, um momento nas nossas vidas, mas que seja um estilo de vida natural para a gente se manter ligados, conectados com Ele, de forma permanente, né? O dia todo, todos os dias. O problema é que há uma grande distorção que dificulta a nossa vida de oração, né? As pessoas costumam dizer por aí, né, que a oração precisa ser longa, que nós precisamos ter uma postura na hora de orar, que a gente tem uma forma certa de falar com Deus, uma série de regras, de regulamentos, né, que vão determinar uma boa ou má oração e acabam destruindo a criatividade, a liberdade que Deus deseja que nós tenhamos ao falarmos com Ele. A oração é isso, é falar com Deus. Um outro grande engano é as pessoas pensarem: eu não sou digno para me aproximar de Deus, muito menos para falar com Ele. Pessoas tentam tornar a oração algo legalista, né? Obrigatório, acusando as outras por não orarem o suficiente, por não orarem da forma certa. Mas saiba, coloca isso no seu coração, que a oração é algo simples, que não tem um formato certo, não tem um tempo ideal. Ela pode ser curta, pode ser do seu jeito, pode ser com as suas palavras, do jeito que você sabe falar, né? Afinal, amigos conversam sem se preocupar com isso, não é mesmo? Um grande teólogo, Charles Spurgeon, ele disse, né, quando nós oramos, quanto mais simples forem as nossas orações, melhor. Pensa nas crianças, pensa no seu filho. Nós adultos temos a mania de complicar as coisas, mas as crianças, elas são simples, elas vão direto ao ponto, elas não se preocupam em disfarçar o que estão sentindo, elas não ficam procurando palavras bonitas para se expressarem. E nós precisamos nos aproximar de Deus como os nossos filhos se aproximam de nós. Né? Eles não chegam para a gente cheio de formalismo, pelo contrário, eles chegam de forma simples, sincera. Né? Nós precisamos ser assim com o nosso Pai Celestial também. Se alguém lhe disser que para orar bem você precisa fazer isso, aquilo outro, esquece, porque Deus é um Deus de ordem, sim. Nós precisamos ter reverência a Ele, claro, mas Ele jamais coloca regras, regulamentos para nós falarmos com Ele. Ele quer que nós tenhamos livre acesso a Ele. Imagina você que é pai, que é mãe aí, dizer para o seu filho: olha, você se dirigir a mim ou fazer um pedido, você precisa usar tais e tais palavras, ficar em determinada postura, e eu só vou te ouvir se você permanecer falando por um longo tempo. Não parece razoável isso numa relação entre pai e filho. E com Deus também não é assim. Né? Uma frase da Joyce Meyer, ela tem vários livros aí sobre oração, e que me marcou é: apenas algumas poucas palavras nos ligarão ao céu quando clamarmos ao Senhor para agir em nosso favor. Você pode estar conectado aí ao céu, ao Senhor, com poucas palavras, ou nenhuma palavra, né? Anote isso. A sua oração precisa vir do coração. É só isso que Deus precisa para ouvir você. Você não precisa ser eloquente na sua fala, muito menos perfeito para que Deus te ouça. E a terceira chave que eu vou compartilhar com você é que você não precisa ter tempo para orar. Como assim, Nina? Talvez você esteja se perguntando. Mas é isso mesmo. Tem pessoas que às vezes adiam começar a sua vida de oração esperando o momento em que vão ter na sua agenda aí algumas horas livres para poder começar.
Mas deixa eu te contar uma coisa. A oração, ela deve fazer parte da sua vida, assim como o seu respirar. Você pode orar enquanto você trabalha, enquanto você dirige, enquanto cuida da casa. Eu mesma faço muito isso, né? Eu tenho muitas experiências com Deus aqui, enquanto eu lavo uma louça, enquanto eu levo as crianças para a escola, né? Eu me relaciono com Ele no Espírito. Em Efésios 6,18 diz que nós devemos orar no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Isso quer dizer que nós podemos estar conectados com Deus através do nosso Espírito, elevando os nossos pensamentos a Ele enquanto fazemos tudo o que temos para fazer. Precisamos parar de pensar na oração aí apenas como um acontecimento e torná-la, como eu disse no início, um estilo de vida, deixando o nosso coração ali conectado com Deus o dia inteiro, o tempo todo. Sim, nós podemos orar em qualquer hora e em qualquer lugar. Eu sei que provavelmente você, como pai, como mãe, e ainda mais se trabalha fora e ocupa aí vários papéis, várias demandas, você deve ter uma vida ocupada. E eu imagino como é difícil fazer todas as tarefas no seu dia. Mas não deixe isso te impedir de orar. Aproveite o máximo do seu tempo e fale com Deus enquanto realiza seus afazeres. É claro que se você tiver uma janela aí, você vai conseguir desfrutar melhor desse tempo com Deus. Mas que não seja isso que vai impedir você de começar a sua vida de oração e de intercessão pelo seu filho ainda hoje. E agora que você já sabe que a oração é simples, que você pode orar em qualquer hora e em qualquer lugar, e que é imprescindível nós nos relacionarmos com Deus, nos aproximando dele como amigos, eu vou te dar algumas dicas para você poder orar de forma específica pelo seu filho. Lembrando que não existe jeito certo, viu, gente? Eu não estou aqui para passar receita de como você deve orar. Mas eu vou trazer, então, algumas áreas importantes para você cobrir a vida dos seus filhos através da sua intercessão. No livro Ore por Seus Filhos, da autora Kim Scherrer, ela traz uma lista de motivos de oração pelos filhos e eu vou compartilhar aqui com vocês para te inspirar, né, na hora de interceder por ele. E o primeiro motivo que ela traz, e eu acho ele imprescindível, é nós orarmos pela consagração, pela dedicação do seu filho a Deus. Você pode dizer: Senhor, meu filho te pertence, eu entrego a ti. Por toda a sua vida, ele será dado ao Senhor. Você vai fazer assim como Ana fez lá com Samuel, quando ela entregou, consagrou seu filho para servir a Deus. Um outro motivo que você pode interceder aí pela vida do seu filho é pela salvação dele. Você pode agradecer a Deus porque ele se entregou para te salvar e para salvar o seu filho também. Peça a Deus: Pai, escreve o nome do meu filho no livro da vida e que ele ande sempre nos seus caminhos. Você também pode orar por livramento. Nós queremos que os nossos filhos sejam poupados do mal. Você pode dizer: Pai, livra o meu filho de todo mal, guia ele no caminho da justiça, que nenhum mal venha sobre ele, que você o guarde, o proteja em todos os seus caminhos. Você também pode orar pelo perdão. Peça a Deus para que o seu filho receba a graça do perdão, para que ele saiba receber, experimentar o perdão de Deus no coração dele quando ele errar. Que ele possa se arrepender e aprender com seus erros, seguindo, prosseguindo para o alvo que Deus tem colocado diante da vida dele. Você também pode orar pelo futuro do seu filho. Você pode dizer: Deus, muito obrigada pelos planos que o Senhor tem para o meu filho. Tome posse disso já, porque os planos de Deus são de fazer bem e não mal. Então agradeça a Deus por garantir ao seu filho um futuro de prosperidade, de esperança. Para que o seu filho continue no centro da vontade de Deus, porque, gente, esse é o lugar melhor para se estar, onde nós vamos experimentar a vontade que é boa, perfeita e agradável do Senhor para nós. Então, peça isso para o seu filho. Peça também por saúde. Será que você tem lembrado desse motivo, para que Deus guarde a saúde física, mental, emocional, espiritual do seu filho. A palavra de Deus diz que as nossas dores, as nossas enfermidades, ele levou sobre si quando ele foi para a cruz. Então, tome posse da saúde plena do seu filho, para que Deus o livre de qualquer enfermidade. Você pode orar também pelos estudos, que é uma área importante aí da vida das crianças, dos adolescentes, até dos jovens adultos. Peça a Deus para que dê sabedoria, inteligência ao seu filho, para que ele possa ser luz na escola, para que ele tenha disposição para aprender. Você pode orar também por maturidade. É muito importante ter filhos maduros. Peça a Deus para que ele cresça como Jesus cresceu.
em estatura, em graça, em sabedoria diante de Deus e dos homens. Pelo crescimento espiritual dele, para que o espírito de sabedoria, de revelação, se faça presente na vida do seu filho, para que ele possa conhecer o Senhor em profundidade, para que ele tenha fome e sede de Deus, para que os olhos dele sejam iluminados pela palavra de Deus dia após dia, né? E ele cresça em conhecer a Deus. E coloque também diante de Deus os pedidos específicos do seu filho. Você pode, inclusive, perguntar para ele o que ele precisa, o que ele está desejando, ansiando, quais são os sonhos do coração do seu filho. Né? Coloque diante de Deus aquilo que ele almeja, aquilo que ele sonha. Pelas pessoas que são autoridade aí na vida dos seus filhos, é muito importante. Lá em 1 Timóteo 2, a gente é lembrado de orar pelos reis, por todos que exercem autoridade na nossa vida. A palavra de Deus fala para a gente viver uma vida tranquila e pacífica, né? Com piedade, com dignidade. Nós precisamos orar pelos nossos líderes. Então, ore pelas pessoas que vão exercer autoridade aí na vida do seu filho. Quem são essas pessoas? Os professores que ele tem, né? Para que os professores do seu filho tratem ele com respeito, os encorajem, que não ensine coisas contrárias à palavra de Deus. Né? Enfim, ore por todos os líderes, todas as pessoas que estão aí cuidando do seu filho. Ore também por discernimento, né? Para que eles possam enfrentar, resolver os problemas da vida. Muitas vezes a gente não vai conseguir poupar os nossos filhos de todos os problemas, mas peça a Deus que dê a eles discernimento sobre o que fazer, sobre como resolver, né? E que eles permaneçam firmes, mesmo na adversidade, sabendo que Deus está ao lado deles. São inúmeros motivos que você pode, então, colocar diante do Senhor para cobrir a vida do seu filho através da sua oração. Decida ser uma mãe intercessora, um pai intercessor. Ore quando tudo estiver bem e ore também em meio às batalhas, em meio às dificuldades. Lá em Lamentações 2,19 está escrito: levanta-te à noite, grita ao início de cada vigília, que se derrame o teu coração ante a face do Senhor. Ergue para ele as mãos pela vida dos teus filhos que caem de inanição em todos os cantos das ruas. Se você está aí passando por algum desafio, faça algo, levante-se de madrugada, chore, clame pela vida do seu filho. Não desista, persevere, porque o Senhor, Ele está ouvindo o seu clamor. Lá no Salmo 125, 5, diz que os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Eu sei que talvez você pode estar aí vivendo um momento difícil, de angústia, de incerteza em relação à vida do seu filho. Mas lembre-se que cada minuto orando por ele vai valer a pena. Não será em vão. Na hora certa, Deus vai te dar uma resposta. Ele vai agir em favor do seu filho. O seu papel enquanto mãe, enquanto pai, é não desistir. Não desista do seu filho. E uma dica prática que, inclusive, eu gosto muito de fazer para a gente exercitar essa vida de oração pelos nossos filhos, é ter um caderno de orações ou livro de orações pessoais. Nesse caderno você vai poder registrar aí os pedidos, as palavras de louvor, os agradecimentos, as respostas que você está aguardando, aquelas que você já alcançou, as orações respondidas, né? Observações, aprendizados, versículos para você se fortalecer na caminhada. Você pode colocar, inclusive, a foto lá dos seus filhos, colocar os pedidos e as bênçãos pelas quais você vai orar, interceder por ele. É uma ótima estratégia, né? E não tem nada mais gratificante, depois de algum tempo, você pegar aquele caderno lá no início, né? Folhear e ver os registros e perceber, né? O quanto que Deus tem agido em favor de vocês. Outro dia mesmo eu peguei um caderninho antigo e que preciosidade, ver o quanto Deus age em nosso favor. Às vezes não é no tempo que a gente quer, né? No tempo que a gente espera, mas Ele age no momento certo, né? E uma outra dica prática também é orar a partir da palavra de Deus. Você pode ler textos bíblicos e orar ministrando essas promessas que você está lendo na Bíblia na vida do seu filho. Quando vemos que a palavra de Deus ela está ali nos entregando algo, nos prometendo algo, nós precisamos declarar isso, tomar posse e agradecer. Nós não precisamos pedir novamente aquilo que já está prometido para nós, aquilo que Deus já nos confiou. Orar com a palavra é muito útil porque a Bíblia nos traz palavras de encorajamento, de ânimo para as diferentes situações que enfrentamos aí no dia a dia, e isso vai aumentar a nossa confiança e nos dar direção.
né? E lembre-se que ao ter uma vida de oração, você está sendo um excelente modelo para o seu filho. Ao te ver recorrer ao Senhor em oração ali, quando você enfrenta um momento difícil, vai fazer o seu filho lembrar que ele pode fazer o mesmo. Ele pode correr para os braços do Pai quando ele também estiver em apuros. O seu filho vê o seu coração grato, isso vai inspirá-lo a agradecer a Deus também. Quando o seu filho te vê em intimidade, na hora de se relacionar, de falar com Deus, ele também vai aprender que Deus é um Deus que é amigo e ele vai se sentir à vontade para se achegar com liberdade na presença de Deus. E para fechar, eu quero que você guarde esse versículo no seu coração. Está escrito o seguinte, que esta é a confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Está escrito lá em 1 João 5, 14 e 15. Lembre-se que pais e mães que oram fazem diferença na vida dos seus filhos e o Senhor está atento às suas orações. Se você gostou desse vídeo, se gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, de compartilhar com alguém, de comentar aqui embaixo, o que fez sentido para você, aquilo que tocou o seu coração. Não deixe também de se inscrever no canal para a gente continuar caminhando juntos. Eu quero continuar te apoiando nessa grande e nobre missão que é educar os seus filhos no caminho do Senhor. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.